Pronto, a gravação começou. Então vamos começar, pessoal. Boa noite mais uma vez. Boa noite, galera. Vamos começar mais um encontro de contabilidade tributária. Semana passada a gente viu, né, um pouco sobre os princípios tributários. E os princípios tributários, eles são de certa forma uma limitação que o Estado, né, que o governo brasileiro, digamos assim, que o governo, que o Estado, os estados, os municípios e a União, eles têm de tributar as pessoas que aqui vivem. Na primeira aula a gente passou, fez um apanhado geral, né, de como que a sociedade ela consistia até chegar no modelo de sociedade que nós temos hoje, para que a gente consiga, né, pessoal, formar um conhecimento completo. Muitos de vocês podem pensar, alguns de vocês podem pensar assim, por que raios eu preciso saber sobre aspectos do sistema feudal, sobre a Magna Carta da Inglaterra, que instituiu limitações ao rei. É justamente, pessoal, para formar o nosso contexto, sabe? Para formar a nossa base de conhecimentos. No futuro, suponhamos que vocês vão fazer algum tipo de parecer, algum tipo de laudo. Então, é interessante que vocês tenham um embasamento teórico, um embasamento jurídico muito bem formado. Eu estava conversando com uma aluna ontem, de contabilidade também, ela estava falando, né? Falando, Igor, ela falou, professor, depois que eu estou quase me formando em ciências contábeis, o pessoal do meu trabalho acha que eu sei tudo. E eles perguntam diversas coisas, muitas coisas eu não sei. Então, realmente, quando a gente está nesse tipo de posição, as pessoas começam a fazer vários questionamentos, principalmente no dia a dia. Então, e contabilidade tributária é algo bastante curioso para a sociedade, né? Muita gente, por desconhecimento, fala coisas completamente infundadas. E vocês, nós, como estudiosos do sistema tributário nacional, a gente não pode cometer esses mesmos equívocos. Tá vendo uma coisa que eu sempre escuto, todo começo de ano eu escuto a mesma coisa. Lá na minha casa, lá nos meus pais, né? Na minha família, todo mundo fala a mesma coisa. Eu pago IPVA e essa rua é uma porcaria. Todo mundo fala isso. Só que isso é um conhecimento completamente infundado. Já se tornou, né, senso comum, já foi difundido de tal maneira que todas as pessoas acham isso. Mas o imposto, ele não é vinculado. Uma vez que o imposto ele é cobrado, independente de onde ele venha, seja ele de algum patrimônio de veículo automotor, ou patrimônio territorial urbano, ou de transmissão de herança, alguma coisa nesse sentido, qualquer tipo de imposto, ele não é vinculado. Então, uma vez que o imposto ele é pago, ele vai entrar nos cofres da União para subsidiar o pagamento dos professores, da segurança, saúde, para subsidiar tudo. Então, qualquer tipo de imposto, ele tem um caráter não vinculado, não vinculante, né? Ele é de livre, digamos assim, o seu gasto é completamente livre, ele não tem vinculação nenhuma. E isso a gente escuta o tempo inteiro. Isso é o tipo de coisa que vocês, como contadores, vocês não podem replicar, né? Uma coisa é a gente ouvir e nem corrigir. A gente não pode replicar esse tipo de coisa. Quer ver uma coisa que eu recebo questionamento o tempo inteiro, os meus amigos, pessoa da minha família, sempre pergunta sobre Simples Nacional, como que é a tributação do Simples Nacional. Sempre explico a mesma coisa. Talvez muitos de vocês já até já passaram pela mesma coisa, né? O que é simples? Como que eu faço para ser simples? O que é MEI? Então, isso são coisas que, para o nosso dia a dia, para o dia a dia de um contador, talvez não seja tão relevante. Mas, para quando você se mostrar para um cliente, para você apresentar a sua proposta para um cliente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É aquele lance que a gente conversou na primeira aula, que eu conversei com vocês no semestre passado, que é importante a gente se munir de diversos conhecimentos, sabe? Curar a informação. Então, isso é extremamente importante, é fundamental que a gente saiba de determinadas coisas, porque vai agregar valor a nós como profissionais. Então, a gente puxar assuntos diferentes, conversar sobre diversas coisas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Esse slide específico, ele não é segredo para vocês. Eu passei ele na aula passada e vou passar ele novamente na próxima aula, para que fique bem claro na cabeça de vocês, para que fique bem solidificado, bem consolidado, que quando estivermos falando de tributos, nós estamos falando da categoria, né? Da grande categoria. E a Constituição, ela assume a correnta pentapartite. E o que é essa correnta pentapartite?
Significa dizer que nós temos 5 tipos de tributos. Nós temos o primeiro e o mais importante, que são os impostos, temos as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, dessa corrente pentapartite que nós temos na Constituição Federal, nós temos 3 tipos de tributos que eles se destacam. Aqui, esse aqui e esse aqui. Então, esses 3 tipos de tributos, eles se destacam justamente pelo seu volume e pela quantidade e pelo impacto que ele ocasiona, né, na nossa vida. Só que para a gente, da contabilidade tributária, nós vamos falar especificamente de 2 tipos de tributo. Nós vamos falar sobre, vou colocar até um coraçãozinho aqui, ó, que beleza? A gente vai falar muito sobre imposto e vamos falar muito sobre as contribuições especiais. Mais especificamente, quais são os tipos de impostos, né, pessoal, que a gente vai trabalhar mais os tipos de tributos, né, que nós vamos trabalhar com mais afinco esse semestre. ICMS, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos falar também sobre o imposto de renda de pessoa jurídica e vamos falar também da contribuição previdenciária patronal. Esses impostos, e vamos falar um pouquinho do ISS também. Então a gente vai falar sobre esses impostos aqui, sabe? Esses tributos aqui, sabe por quê? Porque esses tributos, eles causam um impacto significativo para as empresas. Porque eles causam um impacto significativo para as empresas. Então, faltou também o nosso querido IPI, né? E faltou também o nosso querido IPI, tá certo? Então, esses tributos que vocês estão vendo aí na tela, ISS, vamos falar um pouco, ICMS, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IPI, são os principais impostos que nós vamos trabalhar. Sabe por quê? Porque esses 3 aqui, ó, esses 2, na verdade, né, eles são impostos sobre consumo. Então, eles impactam diretamente a vida das empresas. E o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica é aquele imposto que é tributado, né, que é contabilizado de acordo com o lucro ou de acordo com o faturamento da empresa. A gente vai ver isso mais para frente também. E vamos falar também sobre contribuição previdenciária patronal, que é aquilo que é cobrado em cima da folha de pagamento da empresa. Vamos falar sobre o PIS e sobre a COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos falar sobre todos esses tributos, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mais para frente também, né, nós vamos conversar sobre lucro presumido, lucro real, vamos falar sobre Simples Nacional. Acho que daqui o Anderson, acho que só o Anderson, que estudou comigo prática contábil semestre passado, então a gente já falou um pouco sobre Simples Nacional. Esse semestre, como nós vamos falar sobre contabilidade tributária, eu vou falar um pouco, bem mais aprofundado, como que faz para fazer o cálculo, todos os anexos, vão passar por tudo de uma forma mais minuciosa, tá bom? Então, temos 5 tributos, temos 5 classes tributárias no Brasil: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais, das quais o que é mais importante para a gente, imposto e contribuição especial, tá bom? Que é o que a gente vai trabalhar com bastante afinco esse semestre, beleza? Tudo bem até aqui? E eu nem perguntei para vocês, pessoal, o que vocês acharam do primeiro questionário? Foi tranquilo? Muitas dúvidas? Olha, eu só quero ressaltar a importância de vocês fazerem esses questionários. Primeiro, que é para a gente começar a ter uma experiência com as questões, com o tipo de questão, né? Tipo de dificuldade, o formato das questões. E, em segundo momento, vai ser importante para vocês... Você falou alguma coisa, Camila? Não, acho que ligou sem querer o microfone dela. Pronto, agora deu certo. Então, é importante para vocês pelo conhecimento e, em segundo momento, é importante também por conta dos critérios avaliativos que foram estabelecidos esse semestre, tá bom? São 5 pontos de prova, 3 pontos de atividade e, por fim, 2 pontos da atividade da avaliação por competência, tá bom? Então, é importante que vocês façam todas as atividades para que, no final, vocês não fiquem desesperados. Vocês sabem do jeito que eu gosto de trabalhar, comigo é difícil você reprovar, mas
se porventura ficar dando uns moles durante o semestre, isso, infelizmente, pode acontecer, é um risco real, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar com o nosso encontro de hoje. Então, vamos lá. Semana passada, eu usei os mesmos artigos da Constituição Federal, 150 a 152, que fala se fala sobre as limitações do poder de tributar. E são dois tipos de limitação, né, pessoal? Os princípios e as imunidades. Professor, Pode falar, Camila. tá me ouvindo? Agora eu tô, Eu não perfeitamente. consegui responder o questionário. Ficou Sério? aparecendo um negócio aqui. Que estranho. Eu ia te mandar foto hoje, mas eu também não consegui. Ficou escrito assim: permissão necessária. Já sei o Esse que é. formulário pode ser visualizado somente pelo usuário da organização do proprietário. Entre em contato com o proprietário do formulário. Sabe o que aconteceu? No momento que você clicou para entrar no formulário, eu acho que ele trocou automaticamente para a sua conta pessoal do Gmail. Às vezes foi isso. Quando eu vou trabalhar com alguma coisa da ILS, o que eu faço? Vou até dar uma dica para vocês. Eu mexo com o Google Chrome. Aí eu vou lá naqueles 3 pontinhos que tem no canto superior direito da tela e clico para abrir uma nova janela anônima. E nessa nova janela anônima, eu entro no Classroom, entro no Gmail, entro em tudo, porque no dia a dia eu uso o meu e-mail pessoal, Gmail. Então, todas as vezes que eu entro em qualquer coisa, qualquer produto do Gmail, qualquer produto da Google, ele automaticamente já troca para minha conta pessoal. Por isso que eu faço isso. Então, acho que foi isso que aconteceu, tá bom, Camila? Mas ainda está aberto. Então, depois de hoje, corre lá para você fazer a atividade de hoje, de semana passada, tá bom? Então foi isso. Eu tenho quase certeza que foi isso. E aí eu tava no meu horário de almoço, só tirei 30 minutos, aí eu fui falar com você e esqueci. Tá, Eu posso responder hoje agora, quando acabar a aula? Isso, responde quando acabar a aula, tá bom? Não tem problema não. Eu vou deixar mais uns dias abertos, só para vocês terem mais oportunidade de fazer, tá bom? Mas não deixa de fazer, não. Então, vamos lá, gente. Então, semana passada estudamos princípios e hoje nós vamos falar sobre outras formas, né, de limitar o Estado com o seu poder de tributar, né? E vamos falar sobre as principais imunidades, aquelas conferidas pela Constituição Federal. Algumas, inclusive, são cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É aquilo que não pode ser mudado jamais. A única forma que podemos mudar uma cláusula pétrea é fazendo uma nova Constituição. Então, tem algumas imunidades aqui, como, por exemplo, a imunidade religiosa, ela é uma cláusula pétrea. Então, pode entrar presidente, pode sair presidente, pode entrar congressista, pode sair congressista, que isso não vai mudar, a não ser que façamos e promulguemos uma nova Constituição. Aí sim a gente pode fazer isso. Mas, tirando isso, vamos ter que conviver, você concordando ou não, eu concordando ou não, teremos sempre a imunidade religiosa no cercando, tá certo? Então, vamos lá, gente. Essas aqui são as imunidades religiosas que nós temos. Nós vamos falar sobre as principais. Vamos passar de uma forma um pouco mais superficial em outras, tá bom? Mas é importante que vocês saibam, sabe por quê? Porque em determinado momento, isso aqui, principalmente para consolidação de conhecimento, como eu falei para vocês, né? Vocês já estão na segunda metade da graduação de vocês, então a família, os amigos começam a questionar vocês de algumas coisas mais profundas. E é interessante que vocês saibam sobre tudo que nós vamos conversar aqui hoje, tá bom? Então vamos começar com as nossas... antes disso, tem um negócio que é muito importante eu falar para vocês. Olha só, eu tenho 3 tipos de não cobrança de tributo, por exemplo. É a não incidência, a imunidade e a isenção. Elas são diferentes, ela tem natureza diferente. A não incidência, por exemplo, é se a situação não prevista em lei, não há norma que preveja a cobrança daquele tributo. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Veículo, o que é o IPVA? É o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Veículos automotores. Eu tenho alguns veículos que são automotores e não pagam IPVA, por exemplo. Lancha, eu tenho aqueles carrinhos de golfe, carrinho de cortar grama, por exemplo. São veículos automotores
que eles não pagam IPVA. E por que eles não pagam IPVA? Porque o legislador assim o fez. O legislador, os congressistas foram lá e falaram: quem vai pagar IPVA é o proprietário de carro, veículo de 4 rodas ou uma moto. Essas pessoas vão pagar IPVA. Se você comprar um carrinho de golfe, você não vai pagar IPVA. Por quê? Porque não tem previsão legal para sua cobrança. Então, ninguém pode cobrar um IPVA sobre esse tipo de veículo, tá certo? Por outro lado, eu tenho a figura, eu vou pular para a isenção primeiro. Eu vou pular para a isenção porque ela é mais interessante a priori, né? E por outro lado, eu também tenho as isenções. O que é uma isenção tributária? Porque é diferente, tá, pessoal? Imunidade tributária é diferente de isenção tributária. Então, olha só, o que é uma isenção tributária? E isso acontece com muita frequência no Brasil. Muita frequência no Brasil. Você vê uma coisa que acontece com bastante frequência? Imagine só que o Ibanez, nosso governador, ele queira fomentar, né, incentivar a abertura de indústrias aqui no polo industrial de Brasília. Aí ele começa a conversar com vários empresários de fora de Brasília para trazer as suas fábricas para cá. Aí ele chega, sei lá, na Arezzo, ele chega no produtor de roupa ou alguma coisa nesse sentido, aí ele bate assim na porta do empresário e fala: olha só, fulano, se você levar a sua fábrica lá para Lusiânia, lá para, sei lá, para algum polo industrial aqui em Brasília, eu vou te conceder isenção tributária de ICMS durante 10 anos. Não vamos cobrar IPTU durante 5 anos de você. Tudo para que você venha para dentro do meu estado. Então, a isenção tributária, ela é uma opção política de cada ente. Então, o ICMS, a gente vai ver isso nas próximas aulas, o ICMS é um tributo estadual, ele é de competência estadual. Então, o ente dono daquele tributo, o Estado, no caso o GDF, ele pode chegar e promover, né? Falar: olha, eu vou te isentar de ICMS se você vir para cá, porque o meu objetivo é que você venha para a geração de novos novos postos de trabalho, para fomentar, né, o comércio local. Então, vem para cá que eu vou te dar isenção tributária. Então, o GDF pode fazer isso. O GDF pode fazer isso com os impostos que são dele. Quais são os impostos que são dele? A gente vai ver isso mais para frente. IPTU, ICMS, ISS, porque o Distrito Federal ele é um ser híbrido, né? Ele tem competências municipais e competências estaduais. Então, por ele ter essas competências estaduais e municipais, ele pode bater no peito e falar: eu vou te isentar dos tributos municipais e dos tributos estaduais. Tá bom? A gente vai ver quais são esses tipos de tributos mais para frente, fiquem tranquilos. Mas ele pode chegar lá para o empresário e falar: olha, eu vou te isentar de IPTU, vou te isentar de ICMS, a sua frota de carros vou te isentar de IPVA, eu posso fazer tudo isso por você, mas vá lá para a minha cidade. Então, a isenção tributária ela é uma opção política. Existe a previsão infraconstitucional, existe uma lei aqui em Brasília sobre tributos sobre o patrimônio territorial urbano, que é o IPTU, né? Existe uma lei falando sobre a cobrança de ICMS, existe uma lei falando sobre ISS, mas por uma opção política, o Poder Executivo, ele opta por conceder aquela isenção, tá certo? Então, eu tenho casos em que não há incidência legal, não há previsão legal para a cobrança do imposto. Eu tenho casos que há previsão legal, mas o ente político, ele opta por não fazer a cobrança daqueles tributos, que é o caso da isenção, tá bom? Ficou claro? Então, olha só, até tem o fato gerador. O que é fato gerador? Eu nem falei sobre isso, mas é só de forma bem para dar uma pincelada. O que é o fato gerador de um tributo? É a ação que acontece para o tributo nascer. Então, eu sou dono de um carro. Pelo fato de eu ser dono de um carro, eu tenho que pegar IPVA. Qual que é o fato gerador do carro? É a propriedade de um carro, por exemplo. Então, existe o fato gerador, mas o ente político opta por não fazer a cobrança. Você vê uma coisa? Uns anos atrás, eu nem sei se isso existe ainda, no estado de Goiás, veículos 1.0, se não tivesse nenhuma multa durante o ano corrente, ele pagava 50% do IPVA. Então, veículos automotores 1.0, que são veículos menores, que são veículos mais populares,
se o dono do carro, né, não tomasse nenhuma multa com aquele veículo, ele tinha uma isenção de 50%, porque era uma opção política. Era uma opção política. O governador do Goiás resolveu fazer isso. Ele pode? Pode. Pode. O imposto é dele, ele faz o que ele quiser. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Então tá bom. Professor, desculpa, teria como explicar novamente sobre a não incidência? Minha net caiu sem problemas. Raíssa, a não incidência é que não existe previsão legal para cobrança daquele tributo. O exemplo que eu dei existem vários veículos automotores e apenas o carro e a moto que tem previsão legal para cobrança do IPVA. Um carro de golfe não tem previsão legal para cobrança de IPVA. Então, isso é a não incidência. Se eu pegar e armar uma barraca, por exemplo, lá na frente, lá na esplanada dos ministérios, vão me cobrar IPTU? Não, não vão, porque o IPTU não tem previsão legal para esse tipo de coisa. Ah, Igor, tem pessoa morando lá tem 1 ano e meio, já fixou residência. Vai cobrar IPTU? Não, não vai, porque não tem previsão legal para isso. Então, nesse caso específico, não há cobrança de tributo porque não tem previsão legal. Nós temos um caso, né, de não incidência, o que é diferente da isenção. A isenção há a previsão legal, ocorre o fato gerador, mas o ente político, ele opta, né, por não por isentar, né, por não fazer a cobrança daquele tributo. Deu para entender, Raíssa? Eu ainda tenho que me acostumar com o silêncio de vocês. Sabe, aquele silêncio tácito. Se ninguém falou nada, é porque deu para entender. Obrigado, Raíssa. Então, não incidência, isenção e, por fim, imunidade, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A imunidade é um negócio um pouco mais acima da isenção. Porque a imunidade, o ente federativo, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer absolutamente nada. Você quer ver uma coisa? A imunidade, limitação ao poder de tributar previsto na Constituição Federal. O ICMS, eu volto a falar sobre o ICMS. O ICMS é um imposto estadual. Então, o ICMS é o imposto do ibanês, cobrado dentro do DF. Quem cobra é o DF, não é o Bolsonaro, não é o presidente da República, não é o Executivo Federal. Quem cobra é o DF, que é o imposto estadual. Então, o ibanês, por mais que ele quisesse, ele não poderia tributar uma lojinha que fica dentro de uma igreja, por exemplo, porque tem imunidade tributária. Ele não poderia cobrar imposto da SEB, por exemplo, porque tem da SEB, ou deixa eu pensar no outro exemplo, ou do SERPRO, por exemplo, porque tem imunidade recíproca, entendem? Então, a imunidade nem te dá opção, nem dá opção para o ente político cobrar ou não. É como se existisse uma vedação superior. E há uma vedação superior, que é uma vedação representada na Constituição Federal. Na Constituição Federal. Então, por mais que eu quisesse, por mais que o ente político estivesse endividado, ele não pode fazer aquele tipo de cobrança, porque existe uma proteção constitucional em cima daquilo ali. A gente vai ver quais são as imunidades, é bastante interessante a gente ver isso, tá certo? Então, um conceito, para a gente já começar falando sobre imunidade, está aqui embaixo. As imunidades são limitações ao poder de tributar consistentes na delimitação da competência tributária. Aí, o que é a competência tributária? Né? O poder de tributar. Então, há uma limitação aqui, você não pode tributar aqui. Por mais que o tributo seja seu, por mais que aquele ente esteja dentro do seu território, você não pode tributar, porque é conferida pela Constituição Federal, tá certo? Então, isenção, o cara pode, mas ele opta por não tributar. Imunidade, ele não pode. Independente do que ele queira, não pode haver tributação. E não incidência é porque não tem previsão legal. Mas se ele quiser, ele pode muito bem. Ele pode fazer um projeto ibanês, por exemplo, pode propor um projeto de lei distrital para haver cobranças de IPVA em cima de lanchas, por exemplo, que é algo que está sendo discutido há muito tempo. IPVA em lancha, em jato, em avião, em helicóptero. Então, pode haver incidência? Pode. Hoje não há incidência, não tem previsão legal, mas pode vir a ter. Hoje não tem, tá bom? Deu para compreender a diferença dos três? Vou contar um segredo para vocês. Todas as vezes que... Pode falar, Lívia.
Apertei sem querer, professor. Tá bom, sem problemas. Quando eu sempre pergunto isso, né, eu falei, alguma dúvida, deu para entender? Eu sempre tomo água para eu não ficar com cara de bobo aqui esperando vocês responderem ou não. Que aí eu finge que estou fazendo alguma coisa, pelo menos para dar um tempinho, para dar tempo, né, para vocês falarem alguma coisa. Mas vamos lá, gente. Então, todos entenderam? Vamos prosseguir, vamos começar falando sobre as nossas imunidades tributárias. E a primeira imunidade que a gente vai trabalhar hoje é a imunidade recíproca. O que quer dizer a imunidade recíproca, pessoal? A imunidade recíproca está falando o seguinte: é vedado à União, aos entes e ao DE, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios, que são todos os entes políticos, né? Instituir impostos sobre patrimônio, e outro detalhe, imposto sobre patrimônio. Fazer uma pergunta para vocês, gente. PIS e COFINS são impostos? Quem me ajuda nessa? PIS e COFINS são impostos? São não. PIS e COFINS são contribuições especiais, tá bom? Então, a imunidade recíproca, ela é, exatamente, Raíssa, é um tributo, lato sensu, genérico. Mas se eu fosse esmiuçar mais um pouco, PIS e COFINS não são impostos, são contribuições especiais. Então, a imunidade recíproca, ela ela só funciona para os impostos, e os impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. A contribuição previdenciária patronal, por exemplo, não entra aqui. Por quê, Igor? Porque a contribuição previdenciária não é um imposto, é uma contribuição especial. O PIS e a COFINS entram aqui? Não entram aqui. Por quê? Porque elas são contribuições especiais, tá bom? Então, a Constituição Federal, ela concedeu a imunidade em impostos, a imunidade recíproca. O que isso quer dizer, gente? Um ente, um órgão da União não pode pagar, ele tem a imunidade tributária para ele não pagar os impostos estaduais, por exemplo. Você quer ver um exemplo? O SERPRO, que está até aqui, o SERPRO é um órgão vinculado, é uma empresa pública, e essa empresa pública é vinculada ao Ministério da Economia. SERPRO é a empresa de tecnologia do Brasil, né? Ela que desenvolve os softwares de imposto de renda, ela que desenvolve os softwares de boa parte da esplanada dos ministérios, de boa parte dos ministérios. Então, o SERPRO, ele não vai pagar IPTU, por exemplo, ele não vai pagar ICMS, por exemplo, ele não vai recolher ISS, por exemplo, porque é um imposto sobre serviço, ele não vai pagar imposto de renda, por exemplo. Então, todos esses impostos são imunes, ele tem imunidade tributária. Então, paga PIS e COFINS, né? Sim. Então, eles vão recolher PIS e COFINS, mas eles não vão recolher, né, todos os outros impostos, tá certo? Imposto sobre patrimônio, sobre renda e sobre os serviços um dos outros, tá certo? Então, a imunidade recíproca quer dizer isso. Quer ver um outro exemplo? O DETRAN, por exemplo. DETRAN é um órgão do DF. DETRAN tem fonte de renda? Tem. Sabe por quê? Porque ele recolhe toda a renda que entra para o DETRAN é imune, é isento, é imune, né, de imposto de renda, por exemplo. Ele não vai pagar imposto de renda. O local lá em Taguatinga, que tem a sede do DETRAN, não vai pagar IPTU sobre isso. A frota de carros do DETRAN não vai pagar IPVA, por exemplo. Tá bom? Por quê? Porque os entes, eles não podem cobrar tributos, impostos, né, imposto sobre patrimônio, renda e serviço, um dos outros. Porque há essa reciprocidade, essa imunidade recíproca. Beleza? Então vamos continuar. Então visa proteger, é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Isso aqui já é um pouquinho mais de aula de direito administrativo. Não sei quantos de vocês já estudaram isso, né? Porque nós temos a administração direta e nós temos a administração indireta. O que é um membro da administração indireta? Por exemplo, a UNB, a Universidade de Brasília, faz parte da administração indireta, é vinculado ao Ministério da Educação, mas é um órgão da administração indireta. Então, a UNB não vai pagar imposto sobre renda, a UNB não vai pagar imposto sobre
o seu patrimônio territorial urbano, não vai pagar IPVA, não vai pagar todos esses impostos. Tudo bem? Um detalhe, eu não sei se vocês sabem, mas a UNB ela pode cobrar sim por alguns cursos. Quer ver uma coisa? Pós-graduação, foi até o STF até teve que julgar isso. Pós-graduação lato sensu, que é especialização, MBA, tudo isso, as universidades federais podem cobrar, podem efetuar cobranças para venda desses cursos. Eu não sei se a UNB faz isso, mas ela pode fazer isso. Se você quiser entrar como um aluno especial num programa de mestrado, o que é um aluno especial? É aquele aluno que ele não está matriculado naquele programa, mas ele já está fazendo uma disciplina daquele programa de mestrado. Você tem que pagar aquela disciplina. Então, a UNB pode sim cobrar. E nessa cobrança, não vai pagar ICMS, não vai pagar ISS, não vai pagar nenhum tipo de imposto. Por quê? Porque há imunidade recíproca, tá bom? Os entes, o GDF não pode cobrar impostos da UNB, mas a UNB vai sim pagar contribuição previdenciária patronal, vai pagar PIS, vai pagar COFINS, tá bom? Porque a imunidade é em relação aos impostos, beleza? Visa proteger a autonomia financeira dos entes e é uma cláusula pétrea. E o que é uma cláusula pétrea? É uma cláusula que não pode ser mudada na Constituição Federal. Para isso deixar de existir, a gente tem que ter uma outra Constituição, tá bom? Então vamos prosseguir, pessoal. Empresas públicas e sociedade de economias mistas, prestadoras de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Aí eu trouxe até alguns exemplos. Isso aqui é amparado também pela imunidade recíproca. Então, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem imunidade recíproca. A Infraero também. O SERPRO também. A OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, na sua sede, não paga IPTU, por exemplo. Impostos que implicam na finalidade essencial da instituição. Então, tudo isso aqui, essas empresas, desde que os impostos impliquem na finalidade essencial da instituição, ela também é conferido a essas instituições imunidade tributária. Não vai pagar imposto sobre aquilo que lhe deve. Até não vai nem ter um fato gerador porque é conferida imunidade tributária, tá bom? Mas tem um detalhe, olha só. Empresas públicas e sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica não gozam de imunidade tributária. Então, eu tenho algumas entidades públicas que não gozam de imunidade tributária. Igor, você pode me dar um exemplo? Posso. Petrobras, por exemplo. Petrobras. Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil. Então, empresas que exploram a atividade econômica, elas não podem gozar de imunidade tributária. Aí você pergunta, por quê? Porque se isso é um órgão público, então por que eles não vão pagar impostos? Porque é bem simples. Imagina só quão desleal seria para o Itaú, para o Santander, para o Bradesco, para o Nubank, para o Banco Inter, se Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal não pagassem imposto. O quão desleal seria? Seria uma concorrência muito desleal, né? Com o próprio nome da palavra. E seria muito desleal, porque os custos dessa empresa seriam infinitamente menores do que os custos do Itaú, do que os custos do Bradesco. Então, empresas públicas que estão, né, que exploram a atividade econômica, não podem, elas não gozam dessa imunidade tributária. Tudo bem, gente? Até aqui tudo tranquilo? Ó, de novo, tomando água. 5 segundos para vocês pronunciarem. Ou para vocês digitarem, sei lá. Então vamos lá. Pessoal, só uma curiosidade. Vocês, digita aqui no chat para mim, por favor. Vocês, com mais frequência, né? Vocês assistem às aulas mais no telefone ou no computador? Digita no chat, por favor. PC ou pelo telefone? Computador, telefone, computador. Tá. Agora a segunda pergunta é para quem diz que assiste com mais frequência as aulas pelo telefone. Os slides ficam tranquilos para ver pelo telefone? Do jeito que está trabalhando aqui? Vocês acham que é tranquilo? É pequeno?
Mais ou menos, né, Raíssa? Eu também acho. Tanto é que quando eu tenho que participar de alguma reunião no meu trabalho, ou até na LS mesmo, o que eu faço? Eu entro pelo celular, porque eu acho que primeiro pelo celular eu coloco o fone de ouvido, fica mais fácil para mim, né? E a câmera do celular é muito melhor, porque o meu notebook ele é velho. Fiz algumas adaptações para ele ficar melhor, para ele ficar mais veloz, mas a câmera do meu notebook é uma porcaria, ela é bem ruim. Só para vocês verem. Qual a diferença? A câmera do meu notebook é bem inferior à câmera do meu celular. Então, por isso que eu só uso o meu celular. Mas quando eu estou numa reunião que precisa de apresentação, de eu ver os slides, eu entro nos dois, eu entro no computador e no telefone. Eu também acho que é um pouco pequeno. Mas, enfim, é só para eu saber mesmo sei lá, se um dia for preciso, né, para fazer alguma adaptação, algum ajuste necessário. Tá bom? Então, vamos continuar. Essa tabelinha aqui, pessoal, acho que ela é bem útil para vocês, porque a gente já começa a entrar, né, nos tributos dos seus respectivos entes e fala quais são os impostos que são conferidos que possuem imunidade. Então, imposto sobre o patrimônio, imposto de transmissão, imposto de grandes fortunas, imposto de transmissão causa mortes, IPVA, ITBI e o IPTU. Todos esses impostos, eles gozam, né, de imunidade, da imunidade recíproca. Quais são os impostos sobre a renda? Temos apenas o imposto de renda. E os impostos sobre o serviço, o ICMS e o ISS, tá bom? Esse aqui é imposto sobre território rural, tá, gente? O ITCMD é imposto sobre transmissão causa-morte, então para transmitir alguma herança, algum bem depois de morto. O ITBI é imposto sobre transmissão de bens imóveis. Você vendeu um apartamento, uma casa, tem que pagar ITBI. E o IPTU sobre imposto sobre território, sobre patrimônio territorial urbano, tá bom? Então, todos esses impostos que estão aqui na tela, nós temos a imunidade tributária. Tanto aqui na imunidade recíproca, quanto na imunidade que nós vamos ver agora, que é a imunidade Professor, religiosa. Pode falar, Lívia. então todos esses órgãos que têm imunidade recíproca, eles não pagam nenhum desses impostos? Não, não pagam. Caramba. Desde que ele seja um órgão que não, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que não explore o patrimônio, explore a economia. Tá bom? Uhum. Que é mais ou menos assim, uma empresa pública que parece ser privada, sabe? Está lá no mercado agindo como se fosse uma pessoa privada. Então aí não tem imunidade tributária. Mais o Detran, mais a ONB, o CEPRO, o órgão que eu trabalho, o CAPES, os ministérios, a FNDE, o próprio... Eu me esqueci essa escola de curso técnico que tem aqui em Brasília, que é federal também. IFB? IFB, exatamente. Obrigado, Lívia. O IFB, então, todos esses órgãos têm imunidade tributária. Então, eles não pagam nenhum tipo de imposto, tá bom? Nenhum tipo Tem quase desses nenhum impostos gasto, aqui. né, professor? Os custos são reduzidos de forma gigantesca, né? Realmente. É uma mão na roda, né? É uma mão na roda. Mas os outros tributos, tranquilo. Taxa, tributo, ocorre de forma normal, tá bom? Entendi. Então vamos lá, vamos continuar. A próxima imunidade, ela é uma imunidade um tanto quanto polêmica. Um tanto quanto polêmica, principalmente porque vira e mexe a gente vê algumas distorções acontecendo, não vou entrar nesse mérito, mas é um tanto quanto polêmica, que é a imunidade religiosa. O que é essa imunidade religiosa, né? É uma previsão legal e constitucional para a não cobrança do tributo. Então eu vou falando e a gente vai conversando, tá bom? Vou lendo um pouco e a gente vai conversando. A liberdade de culto é um direito individual que está lá conferido pela Constituição Federal, o que faz com que a imunidade, ora analisada, se configure uma cláusula pétrea. Mais uma vez, a imunidade religiosa, ela também é uma cláusula pétrea, uma cláusula pétrea. E a imunidade religiosa alcança todas as religiões sem qualquer distinção. Então, o que é essa imunidade religiosa, pessoal? Vamos começar a fazer algumas anotações, né? A imunidade religiosa, gente, ela é conferida a todos os templos religiosos. A todos os templos religiosos. Então, um templo espírita,
um templo kardecista, um templo ubandista, um templo católico, um templo evangélico, um templo... Nossa, minha cabeça hoje tá uma bosta. Então, enfim, todos os templos religiosos são conferidos a esses templos religiosos imunidade tributária. Deixa eu ver o que a Lívia falou. As igrejas satânicas entram nessa, professor? Igreja. Se é igreja, entra sim, viu? Entra nessa também. A todos os templos religiosos. Existe uma exceção, que foi até a Cris que falou na aula passada, que as lojas maçônicas, os maçons, né? As lojas maçônicas, por elas não professarem nenhum tipo de fé, elas não entram na imunidade religiosa. Porque eu não conheço muito, tá, gente? Mas para um maçom, tem maçom católico, maçom espírita, maçom protestante, maçom de diversas religiões. Então, as lojas maçônicas não têm imunidade tributária. Isso já foi alvo de discussão do Supremo Tribunal Federal. Porque todo mundo quer entrar nas imunidades, né, gente? É muito melhor. Inclusive, algo que é bastante interessante a gente conversar, que, olha só, abrange também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com a finalidade essencial das entidades religiosas. Então, o ITR, IGF, os mesmos tributos dos impostos que a gente viu no slide passado, imposto sobre território rural, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre transmissão causa-mortes, IPVA, imposto sobre patrimônio de veículos automotores, o ITBI, imposto sobre transmissão de bens imóveis, o IPTU, imposto sobre patrimônio de território urbano, o imposto de renda, o ICMS, o ISS. Apenas esses impostos. Existia uma briga gigantesca, inclusive, pessoal, foram anos de litígios. Eu nem sei se vocês se lembram, foi até uma polêmica que aconteceu ano passado, quando falaram assim, Bolsonaro isentou impostos das igrejas. Eu não sei se vocês lembram que isso aconteceu ano passado. Bolsonaro isentou impostos da igreja. Primeiro que o Bolsonaro não tem o poder para fazer isso. E o que aconteceu? As empresas simplesmente pararam algumas grandes igrejas, né? Principalmente as igrejas evangélicas. As igrejas, elas simplesmente pararam de pagar as contribuições especiais. PIS, COFINS, em alguns casos, contribuição previdenciária patronal, justamente porque começou a ter um litígio. Qual que era a alegação deles? Não, a imunidade religiosa, ela também consiste não somente nos impostos, e sim também nas contribuições especiais. Então, por anos ficou enrolando isso com litígio, até que o Congresso Nacional resolveu estender, né, essas contribuições especiais também na imunidade recíproca, apenas no que diz respeito a PIS e COFINS. Inclusive, pessoal, nessa nova proposta à emenda à Constituição, que é o começo da reforma tributária, lá da CBS, né, Contribuição de Bens e Serviços, que veio para substituir a PIS e a COFINS, já confere imunidade tributária recíproca e imunidade religiosa. Então, assim que for aprovada essa CBS, não sei como que vai funcionar, mas assim que for aprovada, essa CBS também conferirá imunidade recíproca e imunidade religiosa, porque já consta no texto de proposta de emenda à Constituição, tá bom? Então, só recapitulando, os impostos sobre renda, patrimônio e serviços da igreja são conferidos a eles imunidade tributária e imunidade religiosa, tá certo? Mas isso que eu falei sobre PIS e COFINS ainda está no Supremo Tribunal Federal. Então, a qualquer momento pode cair e as empresas vão continuar com a sua dívida fiscal junto ao fisco, tá bom? Deu para entender, gente, até aqui? Então, que agora a gente vai entrar nos pormenores da imunidade religiosa, tá bom? Então, vamos continuar. Então, olha só. Ainda que o imóvel pertencente a determinada entidade religiosa encontra-se alugado para terceiros, a imunidade subsiste. Então, olha que interessante. Julgado, eu não lembro se foi do STJ ou foi do STF. Mas o que está querendo dizer isso aqui, gente? Suponhamos, uma igreja, qualquer templo religioso, tá, gente?
Qualquer templo religioso. Uma igreja possui vários imóveis. Possui um apartamento. Um apartamento. Aí eu, Igor, vou lá e alugo esse apartamento, ok? Eu alugo esse apartamento. A mim vai ser conferido imunidade tributária de IPTU e imposto de renda, porque eu vou fazer um pagamento para a igreja. Então, eu vou lá pagar R$ 2.000 de aluguel. Esses R$ 2.000 vai ser isento, vai ser imune de imposto de renda. E eu também não vou pagar IPTU. A igreja não vai pagar IPTU desse imóvel. Porque, mesmo que eu esteja eu, que não tenho nada a ver com a igreja, eu estou locando aquele imóvel, eu não vou pagar IPTU. A igreja não vai pagar IPTU, tá certo? Por quê? E tem um detalhe, né? Desde que os recursos estejam... Eu vou até apagar para colocar isso aqui, porque isso é muito importante, tá, gente? Então, a condição é que os recursos... Pode falar, tô ouvindo. Me tira a dúvida. Quando a igreja, ou o templo religioso, ele não tem templo, ele aluga. Aí já não tem essa imunidade, né? Porque para isso aí ele tem que estar registrado, né? Que ele tem esse terreno, tem que ter essa loja. Mas quando ele aluga de uma área comercial, né? Aí já é diferente, não tem nessa imunidade. Né? Tem também imunidade tributária. É tanto o imóvel que a igreja aluga, quanto o imóvel da igreja que é alugado para um terceiro. É conferida imunidade tributária, tá bom? Então, os recursos gerados pelo aluguel, por exemplo, Professor, os recursos gerados... Pode falar. Então, assim, se a empresa ela aluga o lugar, mas pertence a outra pessoa, a pessoa que é dona desse local, ela também não vai pagar esses impostos? Desculpa, fala de novo, Lívia, que eu não entendi a sua pergunta. A igreja, ela aluga o imóvel, né, da pessoa. Aí a pessoa que é a dona do local, ela não vai pagar esses impostos também? O IPTU, só o IPTU, Ah, tá tá. bom? Os outros impostos, normalmente, o IPTU daquele imóvel que é locado, que é em nome da igreja, mas foi locado para um particular, aquele imposto específico não vai existir, tá bom? Mas desde que ficar comprovado, né, que os recursos gerados estão sendo aplicados, sendo aplicados na finalidade essencial. Na verdade, isso aqui é uma grande mazela, né? Porque é difícil você comprovar que esses recursos não estão sendo aplicados na finalidade essencial de um templo religioso. Então, isso é algo mais para inglês ver, tá bom? Então é muito bom para a pessoa que aluga para a igreja, né? Não paga IPTU. Então, talvez não, sabe por quê? Porque tem alguns contratos de aluguel que você repassa o valor do aluguel e o dono, isso eu estou falando de aluguel entre duas pessoas que não têm nenhum tipo de imunidade. A pessoa já coloca embutido no valor do aluguel o valor do IPTU. Então, entende? Então, no final das contas, quem está sendo beneficiado mesmo é a própria igreja. É a própria igreja. Que ao invés de cobrar, sei lá, R$ 1.000, cobra 1.200 para cobrar pelo IPTU, por exemplo. Que quem está recebendo o incentivo não é o particular que está alocando o imóvel, e sim a própria igreja. Tá bom? Entendi. Tá. Então vamos continuar. Mas aí, professor, para ela ter essa isenção, ela tem que ir na Secretaria de Fazenda, né? Não entendi. Mas para ir para conseguir essa isenção do IPTU, né? No caso estou falando do aluguel, né? Ela tem que ir na Secretaria de Fazenda, né? Isso, ela tem que estar legalizada, ela tem que estar legalizada. Porque sabe o que acontece, gente? Isso acontece principalmente, eu falo isso porque eu sou evangélico, eu sou protestante, e o sócio da minha esposa, ele por muito tempo, ele estava fazendo consultoria em direito eclesiástico. Porque sabe o que acontece? Tem muita igreja que ela abre e ela não se legaliza. Ela não existe. Ela existe informalmente. Então, para ser conferido, para ela gozar de todos os direitos que ela tem que estar legalizada, ela tem que possuir um ato constitutivo, ela tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo redondinho. Porque se não tiver, para o fisco ela não existe. Então, se você simplesmente só colocar
uma plaquinha lá, igreja não sei o que lá das contas, e começar a funcionar, mas não legalizar, não regularizar sua situação, você não vai gozar de nenhum tipo de imunidade fiscal. Tá bom? Então, realmente, você tem que ir atrás de tudo, né? Então, você tem que ir atrás de tudo para que seja conferido a você os benefícios da imunidade religiosa. O fisco não vai atrás para você e fala, olha, eu tô vendo que você abriu a igreja aqui, você não vai pagar mais IPTU sobre isso. Não, isso jamais vai acontecer, você que tem que ir atrás. O direito não socorre aos que dormem. Uma frase bastante difundida os estudantes de direito. Então, o direito não vai socorrer quem está dormindo, né? Então, você que tem que ter a iniciativa de ir atrás de todos os seus direitos. Tá bom? Respondi, de Carlos? Sim, professor. Obrigado. Imagina. Então, vamos lá, vamos continuar. O fato de os imóveis estarem sendo utilizados como escritório e residência de membros da entidade não afasta a imunidade prevista no artigo 150. Isso foi um julgado do STF em 1900... Não, eu não lembro quando foi isso aqui, não. Isso aqui é a Constituição de 88. Então, o julgado do STF que está falando, olha, ainda que qualquer tipo de bem da igreja esteja sendo utilizado por um membro ou por um oficial da igreja, um diretor, um pastor, alguma coisa nesse sentido, estou falando da igreja, né, protestante, mas a qualquer membro de templo religioso, esse tipo de... aquele imóvel, aquele bem, também gozará de imunidade tributária. Por exemplo, se a igreja vai lá e compra, eu vou começar a usar templo religioso, tá bom? Já estou habituado a falar só igreja. Se um templo religioso vai lá e compra uma Kombi, um automóvel para fazer obra de caridade, vai pagar IPVA em cima disso? Fala assim comigo, não vai pagar IPVA. Não vai pagar IPVA. Por quê? Porque é conferido a esse templo religioso a imunidade religiosa. Mas vai pagar... Agora eu pergunto a vocês, gente, quando você compra um carro, você paga o IPI desse carro, não paga? A igreja vai ser imune, não vai pagar o IPI, ou ela vai pagar o IPI? O que vocês acham? A igreja paga o IPI ou não paga o IPI? Do carro, comprou um carro zero. Igreja paga IPI ou não paga IPI? Raíssa diz que sim. Anderson, acho que sim. Paga, Genivaldo, exatamente, paga. Porque o IPI, ele não é um imposto sobre renda, ele não é um imposto conferido, né, nas imunidades sobre serviço e também não é um imposto sobre patrimônio. Né? O IPI é um imposto sobre consumo. Então, por ser um imposto sobre consumo, ele não está elencado entre os impostos que estão que respondem, né, pela imunidade religiosa. Então, vai pagar o IPI sim, tá bom? Mas não vai pagar IPVA, por exemplo. Eu vou mais além. O templo religioso, o diretor do templo religioso, ele anda num carro que está em nome do templo religioso. Vai pagar IPVA, gente? Vai pagar IPVA? O padre ou o pastor de uma igreja, ele anda no carro da igreja, vai pagar IPVA? Não, não vai. Isso foi um julgado do STF que diz que não vai. Pode falar aí de Carlos. Mas para isso aí também, professor, tem que estar no nome do templo, né? Esse carro. Tem que estar no nome do templo. O templo tem que estar legalizado, registrado, tudo certinho. Aí sim não vai pagar nem IPVA, não vai pagar IPTU, nada. Outro exemplo. A igreja tem a casa paroquial, que os jovens se reúnem lá depois da missa. A igreja protestante tem lá uma casa para os pastores morarem. Um templo religioso kardecista ou bandista tem lá uma casa para os seus dirigentes morarem. Vai pagar IPTU em cima dessa casa, gente? O que vocês acham? Não, desde que esteja no nome da igreja, não, né? Desde que esteja na igreja, é o que esse julgado está falando, né? O fato de imóveis estarem sendo utilizados como escritório e residências de membros da entidade não afasta a imunidade prevista. Então, e foi o que eu te falei, né? Por isso que eu falei que essa imunidade religiosa, embora eu seja evangélico, ela causa um pouco de polêmica quando ela é discutida. Porque, infelizmente, a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas. Então, infelizmente, nós temos alguns casos
em que há algumas distorções, né? Não era para atingir determinadas coisas, mas a imunidade religiosa acaba beneficiando muita gente que não precisaria desse tipo de imunidade, desse tipo de incentivo fiscal. Mas isso acontece. Isso, infelizmente, acontece, tá bom? Então, a imunidade religiosa, vira e mexe, ela é pauta no Congresso Nacional, alguns deputados, principalmente mais progressistas, né, começam a criticar muito a imunidade religiosa, porque a igreja não paga imposto, porque a igreja não paga imposto. Inclusive, foi até ventilado que um dos candidatos à presidência da República nas últimas eleições era a favor da taxação de igrejas. Então, isso, primeiro que isso nunca vai acontecer. Isso não é nem objeto de pauta. E as pessoas só falam isso, sabe para quê? Fala para a galera, só isso. Só falar para a torcida. Só fala para a torcida. Porque, no final das contas, não vai resolver absolutamente nada. Por quê? Porque a imunidade conferida aos templos religiosos, a imunidade é uma cláusula pétrea. Não vai ser mudada na Constituição Federal. O máximo que pode acontecer é ir retirando alguns tipos de entendimentos, tipo esse do fato dos imóveis estarem sendo utilizados como escritório e residência. Pode ser que o STF um dia revogue esse entendimento. Pode ser que isso aconteça. Mas tem um valor limite dos imóveis ou automóveis? Tem não, Matheus. Tem não. Tem não. O valor que tiver vai entrar e vai ser imune. E vai ser imune de tributação, tá certo? Então, imóveis de luxo ou imóveis populares, carros de luxo ou carros populares, não interessa o valor. O que interessa é da igreja. Então, tudo certo. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Vamos continuar falando sobre a imunidade religiosa. Mais entendimentos, mais julgados. Os cemitérios que consubstanciam extensões dessas entidades também são alcançados pela vedação constitucional em tela. Então, os cemitérios, eles também não pagam, são conferidos a eles a imunidade religiosa. Lembrando, pessoal, que cemitério não é um órgão público, não, é privado. Então, é um órgão privado, é uma instituição privada que, exatamente, é concessão, né? Então, o cemitério também é conferido a eles imunidade religiosa, tá bom? Assustou aí, Lívia? Mas os cemitérios também possuem imunidade tributária, conferida pela Constituição. A imunidade religiosa ainda age indiretamente quanto à desoneração tributária, quanto à comercialização de artigos religiosos. Uma coisa que acontece com muita frequência, eu não sei em outros templos religiosos, mas nos templos protestantes, né, no cristianismo protestante e também católico, eu sei que com muita frequência você vê uma lanchonete, uma cantina, ou uma loja de livros, uma loja de artigos religiosos. Então, todas essas imunidades que nós conversamos é isento de tributação, tá bom? É imune de tributação, tem incentivo fiscal. Então, a lojinha lá da igreja não paga imposto, não paga aqueles impostos que eu falei para vocês, não vai pagar imposto de renda, não vai pagar nada disso, tá certo? Não vai pagar esses tipos de tributos. Eu lembro que foi ventilado o ano passado, né, atrasado. Na verdade, está sendo ventilado com bastante frequência, né? Eu até falei isso para vocês. A volta da CPMF com um nome diferente, que seriam impostos sobre pagamentos. Então, quando falou-se sobre isso, teve muita gente que deu um pulo dessa altura, assim, eu até conversei até num grupo de amigos aqui, a gente estava falando sobre essa situação para a igreja, porque o cara estava falando assim, não pode, a igreja não vai pagar imposto sobre pagamento, porque aí estaria ferindo a imunidade religiosa. Eu falei, não tem nada a ver, porque a imunidade religiosa é em relação aos impostos e esses tipos de impostos. A igreja, por exemplo, antes pagava CPMF. Por quê? Porque era um tributo que não estava entre aqueles tributos que conferem imunidade religiosa. Então, se foi criado mesmo essa imunidade, esse novo imposto, vai pagar sim. Aí o cara falou, não, mas isso é bitributação. A gente vai até falar o que é isso no futuro, tá, gente? Falou, não tem nada a ver de bitributação. Uma coisa é você falar que os dízimos dos fiéis não vão ser tributados sobre imposto de renda. Beleza. Mas o fato gerador do imposto de renda é a entrada de recurso. Acabou. Beleza. Agora, o imposto sobre o pagamento, o fato gerador é completamente diferente. Então, nem há o que se discutir de bitributação nesse caso. Não há o que se discutir sobre isso. Então, é só essas coisas, pessoal, que assim,
vocês serão mais entendedores, porque quem entende tributo no Brasil ou é jurista ou é contador. Então, por isso que eu falei para vocês, daqui a um tempo, as pessoas vão começar, se não fazem isso agora, né? As pessoas começam a perguntar mais coisas para vocês, porque vocês acham, né, que vocês sabem de tudo. Então, é importante que vocês se mantenham informados, atualizados sobre questões tributárias, tá bom? Professor, então, quando uma pessoa vai declarar imposto de renda, ela pode declarar o dízimo? Pode. Ela pode declarar o dízimo. Só que, assim, não vai ser conferido a essa pessoa nenhum tipo assim, não vai interferir na vida da igreja e também não vai interferir no seu imposto de renda, por exemplo. Tá bom? É porque, assim, eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas, por exemplo, se eu doar para alguma instituição de caridade, por exemplo, eu posso abater uma parte do meu imposto de renda. Então, isso realmente pode acontecer. Para a igreja, não. Isso nos Estados Unidos acontece. Então, por isso que a gente chega lá nos Estados Unidos, aqueles templos gigantescos e tudo, porque o dízimo, ele é abaixo do imposto de renda também. Então, no nosso caso, não vai interferir em absolutamente nada. Zero. Tá bom? Mais alguma dúvida? Viu que eu falei para vocês que esse assunto era um pouco polêmico? Então, vamos continuar. Deixa eu localizar aqui. Pronto, vamos lá. Continuando, pessoal. É vedado a imunidade cultural agora. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre jornais, livros, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Ainda, tal imunidade abrange álbuns, figurinhas, apostilas, filmes e papéis fotográficos. No entanto, tal imunidade não abrange tinta, encarte de propaganda e serviço de composição gráfica. Então, nós temos a imunidade tributária, imunidade no que tange aqueles impostos que nós falamos, em cima de livros, por exemplo. Livro não paga imposto. Inclusive, eu lembro que o ano passado foi até alguém do Ministério da Economia, alguém vinculado ao Paulo Guedes, né, alguém do governo, que estava falando que essa imunidade, né, conferida aos livros era uma imunidade que privilegiava as pessoas mais ricas. E olha, a priori, assim, quando ele falou isso, primeiro que a mídia já caiu matando, né? Falando que o governo estava querendo taxar livros e não sei o quê, colocar imposto sobre livros. Porque pensa comigo, olha só. O Constituinte, no momento em que ele criou essa imunidade, o que ele pensou, né? A priori, o que ele pensou? Se eu pego lá os impostos sobre os livros e tiro, o que vai acontecer com os preços? Os preços tendem a diminuir. Os preços tendem a diminuir. Mas o que acontece? O fato da gente não ter imposto em cima de livro não fez com que os livros tivessem preços mais atrativos. Não fez com que livros tivessem preços mais atrativos. Hoje, qualquer livro que você vai comprar, você paga R$50. Um livro de doutrina, um livro acadêmico, você vai pagar R$100 e poucos. Então, o fato de existir imunidade tributária em cima de livro, em cima do papel, não fez com que a finalidade fosse atingida. Porque o objetivo era o quê? Fazer com que os preços fossem menores. Os preços são menores? Não, os preços não são menores. Por conta de questão de mercado, né? Porque há um equilíbrio de mercado dessa forma. Não é todos os brasileiros que compram livros, então eles podem comprar, eles podem pagar o preço que eles querem. Então, pensa comigo, olha só. Aí, o argumento desse cara era um argumento até interessante. Eu até li o artigo que ele escreveu sobre isso. Ele falava que o incentivo fiscal que era conferido a essa imunidade não estava sendo repassado para a população. E sim, estava indo para os produtores, para as grandes... para as editoras, por exemplo. Então, as editoras reduziram os seus custos, mas não reduziram o valor que era cobrado dos consumidores. Então, isso faz com que os lucros aumentem, mas não é repassado, né, ao consumidor todos esses valores, tá bom? E, gente, não se enganem. O mercado, ele é extremamente eficiente, mas ele também possui algumas mazelas. Eles possuem várias mazelas. Então, assim, uma delas... Você quer ver uma coisa? Eu não sei se vocês acompanham isso.
toda vez que a gente tem aumento do preço do petróleo, do preço da gasolina, por exemplo, o petróleo subiu, logo a gasolina também subiu. O que acontece com o álcool, com o etanol? Vai do mesmo jeito. E, em tese, não era para ter uma relação tão próxima assim. O etanol também também é feito de commodity e tudo, mas não é para ter uma relação tão próxima assim. No entanto, sempre aliado. Então, até o governo acabou de promover isenção tributária. O fato gerador existe, mas o governo foi lá e tirou os impostos do diesel e do gás de cozinha. Não necessariamente esse valor, esse incentivo vai chegar lá na ponta, vai chegar no consumidor. Sabe por quê? Porque quem está vendendo, tem muita gente no meio do caminho. Quem está vendendo pode simplesmente aumentar a sua faixa de lucro, a sua participação dos lucros. Então, ao invés de... Porque o governo fez isso, a gente supõe, né? Foi na melhor das intenções. Vamos baixar o preço do gás de cozinha, vamos baixar o preço do diesel. Mas, se aquela cadeia inteira não quiser baixar os preços, não vai baixar. Então, todo o incentivo fiscal que o governo promoveu vai para o bolso de outra pessoa, mas não vai para o bolso da população. Isso pode acontecer? Pode. Mas como é um caso que está em ampla divulgação, então, assim, os PROCONs vão bater em cima, então a sociedade vai bater em cima, então isso é capaz que a chance disso acontecer é muito menor. Mas é uma chance disso acontecer, assim como aconteceu com os livros e jornais, por exemplo. Os custos foram reduzidos porque tem imunidade tributária, mas os preços não foram tão generosos assim para a população. Então, o incentivo fiscal não foi repassado para a população, e sim ficou no bolso dos empresários. Deu para entender? Então, a imunidade cultural quer dizer isso, né? Que a Constituição conferiu imunidade para os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, tá bom? Vamos lá que a gente está quase acabando. Hoje a aula rendeu mais. Então vamos lá. Outras imunidades. Essas outras imunidades elas são interessantes. É vedado a todos os entes políticos. Quais são os entes políticos mesmo? Os estados, municípios, a União e o Distrito Federal, cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços dos partidos políticos e suas fundações, dos sindicatos de trabalhadores e das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, pessoal, olha só, a Constituição Federal também veio e ela promoveu, né, essa imunidade tributária a setores que o Constituinte, naquela época, a Constituição ela foi escrita em meados de 1877, 86, 88. Então, o Constituinte, a cabeça dos congressistas naquela época, considerou que esses serviços era tão essencial para a população que ia gozar de imunidade tributária. Então, o partido político não paga nenhum tipo de imposto sobre patrimônio, renda e serviço, o sindicato dos trabalhadores. Vocês sabem que tem o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas, por exemplo, os sindicatos dos empresários. Esses não têm imunidade nenhuma. Os sindicatos dos trabalhadores possuem imunidade. As instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, então instituições de assistência social e instituição de ensino, de educação, também têm imunidade tributária, desde que seja sem fins lucrativos, tá bom? E que atenda a outros requisitos da lei, e esses requisitos estão expostos lá no Código no CTN, Código Tributário Nacional. Então, eu vou fazer até algumas anotações aqui, que eu acho que são importantes. Essas instituições de educação, né, que estão imunes, né, elas estão relacionadas às ONGs em gerais? Também, ONG também, as PUCs, as católicas, por exemplo. Então, elas têm imunidade tributária, porque elas dão
elas não auferem lucro. O lucro pode até existir, mas não é repassado para os seus donos. Então é investido, é tudo reinvestido, tá bom? Então sim, tá bom? Então, nossa, eu achei uma massinha de uma das minhas filhas e eu sou agoniado, né? Vocês lembram em sala de aula que eu ficava pegando e jogando as coisas para cima? Então eu estou amassando isso aqui já tem um tempão. Agora minha mão tá só o óleo. Sei lá, um trem ruim, a textura ruim. Mas vamos lá, olha só. Deixar um negócio bem claro sobre isso aqui, ó. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, pessoal, não quer dizer que a entidade tenha lucro. Tenha lucro. Ué, Igor, mas você está falando que a empresa pode até ter lucro? Pode. A empresa pode ter lucro e é até recomendável que tenha, né? Porque se o resultado da empresa for positivo, significa que ela vai ter mais permanência no mercado. Então, o que é vedado, eu vou até tocar de cor aqui, o que é vedado é que haja a distribuição dos lucros. Então, isso que é vedado. Então, a empresa, a Católica, por exemplo, sabe a Católica, aqui de Taguatinga do Sul, ela pode até ter lucro, e ela vai dar lucro, claro que ela vai dar lucro. Pelo menos a possibilidade dela dar lucro é muito alta, né? Porque ultimamente ela só tem tomado uns tombos mais gigantescos. Mas assim, ela pode ter lucro? Sim, ela pode ter lucro. O que não pode ter é distribuição desses lucros. Não pode haver nenhum tipo de distribuição desses lucros, seja lá para quem for. Então, o que é que a Católica faz com o resultado positivo que ela teve? Reinveste. Reinveste. Talvez os diretores tenham salários astronômicos, mas não pode haver repartição de lucros. É fácil explicar isso para vocês, porque vocês são futuros contadores. Então, eu acredito que vocês tenham uma facilidade maior de entender isso, né? Vamos lá, eu tive lucro no meu DRE. O que eu faço com o lucro no DRE? Eu posso pagar dividendos, ou eu posso fazer uma reserva de lucros, ou eu posso pegar esse saldo no PL e jogar ele para algum lugar. Eu posso jogar ele para algum lugar. Então é isso que acontece, tá, gente? Então, o lucro, o resultado positivo que essas instituições sem fins lucrativos têm, ou essas sociedades, né, essas entidades de assistência social, tem que ser reinvestido. Tem que fazer alguma coisa. Não pode ter nenhum tipo de distribuição de lucros, seja lá para quem for, tá certo? Então, pode dar lucro? Pode e deve, né? Senão aquela empresa vai fechar. Quem é que vai bancar ela? Quem é que vai bancar? O Estado já dá uma ajuda gigantesca. Imagina só, gente, o IPTU daquele lote lá da Católica, que é Taguatinga Sul quase inteira, metade Taguatinga Sul, metade do Pistão Sul é da Católica. Aquele lote gigantesco. Não ofere nenhum tipo de, não paga nenhum tipo de IPTU, não paga imposto de renda de todas as mensalidades. Então, não paga imposto de renda em cima do lucro, né? Então, não vai pagar imposto de renda. Então, isso é maravilhoso, né? Já é uma ajuda gigantesca. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender? E tem outro detalhe também que vale a pena a gente falar. Que isso aqui é muito importante e a gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente. Deixa eu ver que eu não estou vendo o chat. A gente vai ver um pouco mais para frente que são as obrigações acessórias. Para que, e eu não passei aqui, olha só, pronto. Para que essas empresas, todas essas empresas que eu falei para vocês, igreja, para que entidades educacionais sem fins lucrativos, partidos políticos, de assistência social, para que essas igrejas possuem as imunidades tributárias, elas têm que cumprir isso aqui. Ó. Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar integralmente, olha só, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Então tem que aplicar tudo aqui. Não pode levar lá para fora. E, por fim, que é o que eu estava falando sobre as obrigações acessórias, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Então, tem que ter livro, razão e livro diário.
assinado por vocês, assinado por um contador competente. Sabe por quê? Porque se o fisco, se o NPU, se alguém, se a Polícia Federal, se alguém quiser fazer algum tipo de investigação, e isso acontece com frequência, você tem que chegar lá e ver tudo o que está acontecendo. Todos os passos, todos os fatos contábeis sendo registrados. Ah, Igor, e se a empresa, se a igreja, ou se aquela entidade sem fins lucrativos, aquela entidade educacional sem fins lucrativos, ou se aquele sindicato, ele não manter essa estruturação de suas receitas e despesas? A autoridade competente, pode ir lá, o que é autoridade competente? A autoridade competente por cobrar aquele imposto, se for o imposto de renda, é o Ministério da Economia. Se for o IPTU, o IPVA, é a Secretaria de Economia do DF. Então, a autoridade competente pode ir lá e suspender o benefício. Então, esse benefício só existe se e somente se esses critérios forem atendidos, tá certo? Não pode distribuir seu patrimônio ou sua renda para qualquer pessoa. Salário é diferente, tá, gente? Salário é diferente. Não tem problema nenhum que o líder religioso tenha seu salário, que um professor ou que um diretor de uma entidade educacional sem fins lucrativos, que um diretor de sindicato tenha o seu salário. Mas não pode haver distribuição do patrimônio da entidade para qualquer pessoa. Não pode pegar o recurso e mandar para fora do país, e tem que manter todos os seus livros, todos os livros contábeis, tudo em dia. Faz parte da obrigação acessória dessas empresas, dessas pessoas que são conferidas com imunidade tributária. Tá bom? Tudo bem, gente? Deu para entender tudo? Alguma dúvida, algum comentário, alguma reclamação? Vocês viram que o São Paulo ganhou ontem, né? Já sapecou 4